Soberano Deus, aceita mais uma vez a nossa gratidão por estarmos aqui neste lugar, da onde temos sido muito abençoados. O Senhor tem sustentado a Tua palavra em nossa vida, nos fortalecendo a cada dia. Muitos milagres, muitas bênçãos acontecem neste lugar que o Senhor tem preparado para nós. E nesta manhã não será diferente, meu Deus. Pedimos que o Senhor tome o controle da audiência e que possamos, Senhor, transmitir o recado do Senhor da maneira que o Senhor deseja que seja transmitido. Como oramos hoje pela manhã, pedindo ao Senhor que a palavra caia no coração como a terra fértil para a boa semente cair. Que a Tua palavra possa crescer no coração de cada um. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus, chegamos a mais um culto, agradecidos e ainda no calor daquele culto de quarta-feira. Eu estava sem voz e ontem eu tive que chegar no médico. Graças a Deus, ainda um pouco rouco, mas está muito melhor do que estava. Quase não conseguia falar. Mas foi uma semana bastante corrida. Tivemos viagem no meio da semana. Tivemos ali em Santa Catarina. Tivemos em Osório, orando numa família ali, muito abençoada, muito querida, né? Querida por nós. E cremos que talvez até esteja na conexão, né, irmão Adriano? E retornamos, irmão Adriano, já na sexta noite. E estamos aí. E com a voz, o médico era ontem pela manhã, graças a Deus deu tempo de medicar e já fica bom, irmão Noemi, da voz. Às quarta-feira tivemos um bom culto, né, Mauri? Tivemos um maravilhoso culto. Eu sei que esse lugar aqui não é fácil para ninguém. Não precisa a gente ficar falando não é fácil, que a gente sabe que não é. Mas eu vi que quando o irmão Ronaldo saiu, que ele deu de frente com aquele grupo bom de irmãos, que tinha, eu acho que mais gente que agora. Culto de quarta-feira. Eu vi que ele tremeu a perna mais do que ele treme. Mas foi muito bom o culto. O irmão Emerson, eu estive visitando a casa dele, e mais a irmã Jéssica, e o irmão Emerson dizendo: pastor, foi o culto da minha vida. Ele disse: Deus falou tanto comigo ontem que eu fui na quinta na sua casa, né, irmão Emerson? Ele disse: foi tremendo. E eu disse: tá bom. E eu estava já meio surdo também. Por falar nisso, irmão, eu sei que esse lugar não é fácil. Mas quando você chegar aqui, quem me ajuda aqui, principalmente os meus dois preciosos estão ali, que estão os mais assíduos, né? Mas todos que falam, irmão Paulo, irmão Wagner, irmão Adriano, procurar falar mais forte, com mais dicção, com mais autoridade, ficando baixo na internet. Então, quando chegar aqui, força. Até porque nós estamos aqui diante de um povo, aqui e fora também. Às vezes eu transmito. Às vezes eu pergunto para o Natan como é que está ali. Se não está muito bom, a gente não transmite, né? Por causa devido ao tempo, o clima e tal. Mas aqui, ter autoridade, domínio de púlpito, falar palavras que sejam bem entendidas. A questão do som, da altura. Porque muitas vezes nós chegamos aqui e nós já falamos baixo. Aí se tu fala mais baixo ainda, com temor, não vai ser entendido ali. E eu creio que vocês são filhos, né? A gente pode conversar, estamos numa escola dominical. Jamais nós devemos falar numa plataforma no mesmo ritmo que nós falamos com alguém. No mesmo tom, você entender, não sei se é ritmo. O ritmo não, é o tom. O ritmo é essa entonação da voz, viu? Então, a gente não é leigo no assunto, a gente não tem muita habilidade,
mas fazer o nosso melhor. Chegar aqui e falar com autoridade, como é que se chama, Rodrigo? Palavras que Paulo disse, inteligíveis. E é mais ou menos por aí, tá bom? Eu sei que vocês são boas pessoas, né? Questão do microfone também. Deixa ele no altura. Vocês notaram quando eu chego aqui que eu vou mudar o microfone, eu ligo. Opa, agora eu liguei, né? Eu desligo e mexo com ele para onde eu quero não dar esse eco, né, irmão Ronaldo? Ó, quando você desliga, só tu escuta. Esse cuidado. Também não mexer muito, deixa numa altura ali. Eu sei que é complicada a coisa, mas deixa numa altura que fica bom para nós todos não perder a benção que está saindo daqui. Porque quando tu está num assunto bom, daí tu mexe numa coisa, tu perdeu. Todo o movimento dentro da igreja, todas as moças, quando terminar de ler a palavra, não precisa de todo mundo tomar água na mesma hora. Às vezes eu olho aqui, está uma fila, a igreja desse tamanho, todo mundo escuta. Fica uma coisa automática, a pessoa não vai vendo. A pessoa não se toca mais, mas ela pega um costume. A hora que o pastor vai ler, eu termino termina a leitura, levanta, vão tomar água. Tem 3, 4 tomando água lá na frente. Então é uma escola dominical, é bom nós conversarmos sobre isso. Crianças, não ficar correndo, ter o berçário ali. Alguém ficou impressionado, né, Massuzi? A Massuzi disse assim, não, vocês não comem lá dentro do santuário. Ué, qual é o problema? Mas a igreja nossa é diferente, nós não ousamos comer dentro do santuário. Nós chegamos aqui, desliga o celular lá na porta, às vezes eu sei que os irmãos às vezes esquecem, né, a idade vai chegando, mas o certo, desligue seu celular dentro da igreja, não entre com o celular ligado. E seja inteligente, não precisa ficar na hora da água, todo mundo tomando água, todo mundo querendo ir no banheiro, uma fila para ir no banheiro. Vamos cuidar dessas coisas, porque aqui é um lugar diferente. Então, tudo que nós fizermos aqui tem que ser para adoração do Senhor. E o povo vê. Um dia um irmão mandou uma mensagem para mim, o Modeno está aqui do meu lado, eu posso falar? É filho. Filho a gente fala e eles têm que agradecer o pai, né? Um dia alguém mandou uma mensagem para mim, mandou em lá de Santa Catarina. Pastor, o culto está muito bom, mas esse irmão que caminha aí atrás, quem é que é? Esse irmão ali, que caminha. Eu disse, não, esse é nosso diácono, irmão. Aí depois eu em casa fui olhar o culto. Eu vou dar uma olhada para ver. E realmente tira atenção. O Adriano caminhou aqui, buscou água. Eu falei para o irmão, não, ele vai buscar uma água para mim no escritório, atrás, vai buscar na frente, tem o meu soldado aqui. Não, pastor, mas tira a atenção da gente. Eu aceitei, né? Ele não é da mensagem, né? Ele não conhece a nossa maneira, ele é da denominação, e eu disse, não, mas eu aceito. Porque toda crítica construtiva, ela é bem-vinda, né, irmão Rodrigo? E eu e o irmão Rodrigo conversamos muito por mensagem, o irmão Ronaldo, a gente sabe que nós se ajuda muito, e temos que se ajudar. Né? Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, nós precisamos de Deus. Falei para o irmão Ezequiel também, com ele, sobre a postura do púlpito. Né? Estamos aqui, não somos mais pessoas comuns, né, irmão Luiz? Muitas vezes a gente, por ser humilde, pensa, vou fazer do meu jeito mesmo. Não, faça o melhor. É o seu jeito, faça o melhor. Eu sempre elogio o irmão Rodrigo. Em casa, a Manayara sabe. Eu sempre elogio a postura, a elegância. Né? Não precisou nunca estar falando, irmão, não faça isso. Não, é aquele jeito dele. Sempre na pinta. E o Ezequiel siga os passos deles. Ontem eu achei engraçado que a mãe dele falou, você vai passar sua camisa para ir no culto hoje, para ficar prontinho para amanhã. Na manhã eu não vou de camisa. Ele dizia, não vou de camisa social. Mas na verdade, eu disse, mas não pode ir na igreja sem camisa, não pode andar sem camisa. Ele riu, porque ele sabe do compromisso aqui, né, irmão Ezequiel? Muito bem, vamos nos pôr de pé e ler a palavra e meditar um pouco. Mudou um assunto que eu tinha tido uma inspiração numa viagem. Eu disse para o Manaí, ele escreve para mim, é que desceu uma inspiração agora, pegou o caderno e escreveu, está na capa do caderno aqui. E Deus mudou, quer que nós falemos esse assunto que vou falar agora, eu obedeço a voz de Deus. Amém. Gênesis 20,
24, é isso, irmão Natan? 24, 56 e depois 22. 22 o que, irmão Natan? 15, né? Gênesis 24, 56 ao 58. Era bom que você tivesse sua Bíblia para acompanhar, que possivelmente nós vamos voltar aqui e lermos mais tarde, no decorrer da mensagem. Ele, porém, lhes disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte ao meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lhe. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Voltamos a Gênesis agora 22 ao 15. E, irmão Ronaldo, é o que o senhor pregou na quarta, né? Viu o que é o Espírito? Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Que o Senhor acrescente as suas bênçãos a esta palavra. Em nome do Senhor. Assentai-vos. Tomando esta mensagem, possuindo as portas do inimigo, o profeta lê estas duas escrituras que lemos. E eu disse para o irmão Oséias: eu vou começar, eu não sei como vai terminar esse culto. Porque é uma coisa muito gloriosa ver e nos colocar diante destas posições que esses irmãos tiveram. Nós não temos o mesmo tipo de provas, irmão Rodrigo, que eles tiveram, mas nós temos as nossas. Essas provas, o Mombrano ele cita como porta, que Deus falou a Abraão: a tua semente conquistará a porta dos seus adversários. Quando você entra numa porta, você toma conta de tudo, não toma? Você entrou numa porta, tudo que está ali dentro está sob o teu controle. Então, a tua semente possuirá a porta do seu adversário, do seu inimigo. E o profeta, ele diz assim, no versículo 8, parágrafo 8: chamaremos o texto, o meu assunto nesta manhã. Primeiro é provando diante de portas prometidas. Provando diante de portas prometidas. Deus tem promessas para nós. Deus tem promessas e Ele cumpre a sua promessa na sua palavra. Veja, primeiro é provando diante de portas prometidas, e o assunto é possuindo as portas do inimigo. Deus havia testado o patriarca porque ele lhe havia dado uma promessa. E quando Deus faz uma promessa, antes dele cumprir o que ele disse ou o que ele promete, então Abraão havia sido prometido que através de sua semente
todo mundo seria abençoado. Vai pegando, irmão Rodrigo, que coisa tremenda. Todo mundo seria abençoado através da semente de Abraão. Aqui, quando nós lemos aqui em Gênesis, que a semente de Abraão seria como as estrelas do céu, isso aqui, se nós abrirmos aqui, voltarmos a Gênesis 15, aqui Deus já havia falado para Abraão. Quando Abraão lhe pediu o filho, ele disse: a tua semente será como a areia, como as estrelas e como a areia do mar. Se não me engano, deixa eu ler aqui para nós vermos aqui. Que coisa tremenda, irmão Adriano. Deus anima Abraão e promete um filho. Depois dessas coisas vem a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que vem a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o seu herdeiro. Então o levou fora e disse: olhe agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Ora, um homem que não tinha semente, Deus se levar e diz assim: conta, consegue contar? Consegue contar as estrelas, Abraão? Assim será a tua semente. Aí aqui ele diz assim: grandissimamente te abençoarei. Repetindo. Deveras, quer dizer, estou afirmando a minha promessa. E aqui o profeta vem e diz que através daquela semente, todo mundo seria abençoado. Amém. Aí você vai, estou falando da semente natural de Abraão. Aí você vai e vê quem abençoar Israel. Quem é Israel? Jacó. Quem era Jacó? Filho de quem? De Isaac. Quem era Isaac? Filho de Abraão. Aleluia. Então não tem como errar, irmão Ronaldo. A coisa é espiritual, mas somente espiritual captará essas coisas. Aí vamos caminhando. E o profeta diz: veja, Abraão havia sido prometido que através da sua semente todo mundo seria abençoado. Cadê o hino, irmã Nayara? Deixa para o final lá. Tinha falado pela cantora, ninguém me fala. Ninguém me dá um toque. Opa, o hino. Isso é meu... Foi lá no escritório pegar para falar. Então veja, nós vamos cantar aquele hino, depois canta. Aquele hino que Abraão saiu, foi para o monte. E lá, 3 dias caminhando, quando chega lá com o meninão lá, nós vamos ver aqui depois, para sacrificar. Em obediência. Então ele diz assim: toda aquela semente, todo mundo seria abençoado. E ele teria um filho, este filho, ele deveria vir, dele deveria vir uma semente que abençoaria toda a terra. E Abraão, quando a promessa foi dada a ele, estava com 75 anos de idade. E Sara, sua esposa, estava com 65 anos de idade. Mas a Bíblia nos diz que Abraão não vacilou na promessa de Deus, através de incredulidade, mas foi fortificado, dando louvores a Deus. Tempo após tempo, Deus o testava, mas ele havia chegado àquele teste final antes que a bênção acontecesse.
E esta é a maneira que é com toda a semente de Abraão. Você é semente? Amém. Deus nos dá aquele teste final, pouco antes dele nos dar a promessa. E se isso fosse possível, eu gostaria de dizer algo aqui pessoalmente, mas eu segurarei isto, aquele teste final, para ver como você reagirá nele. Todos nós temos um teste, estamos sendo testados a cada dia. Aleluia! E o teste vem para ver como você reagirá nele. E quando ele deu a Abraão este teste, ele encontrou Abraão tão fiel como ele era quando ele começou. Que bênção seria nesta manhã, se nós que tomamos a sua promessa de cura, permanecêssemos tão fiéis como estávamos quando aceitamos isto. Não importa o que o médico disse, simplesmente permaneça fiel. Eu creio, Deus falou. E quando ele fez isto, ele nunca reteve o seu próprio filho, mas estava pronto para cravar a faca no peito do Isaque, para destruir o seu testemunho. Ele havia testificado através de toda a terra conhecida, que ele estava familiarizado, que ele iria ter este filho. E quando o filho veio, lhe foi pedido para voltar e destruir a única esperança que tinha para seus testemunhos se cumprirem. Você já pensou, irmão? Que prova para um homem desse? Não tinha filho, Deus deu um filho, prometeu que a sua semente seria como as estrelas do céu. De repente Deus vai e pede esse filho. E Abraão testemunhava que Deus havia falado com ele. E você testemunha que Deus falou contigo, muitas vezes é taxado de pessoas que não têm mente para crer numa bobagem que Jesus voltará. E você sai dizendo, mas eu creio. Ele vai vir. Para você, para todos. Mas eu estou no plano dele, eu estou incluído aqui. Veja. Então ele vai, é pedido para que ele exterminasse a única coisa, ou a coisa que faria com que seu testemunho viesse a acontecer. E quando Deus viu que ele era fiel, aquela fé que ele tinha em Deus, o nosso teste, guarda aqui, é a sua fé e a minha. Esse é o teste final. Vai começar a ficar boa essa mensagem. Para nós, conosco. O teste final é a nossa fé. Vai pegando jovens, crianças, nós aqui, porque o diabo quer fazer com que nós anule a fé. O padre ter essa fé, ou introduz alguma coisa dentro dessa fé, na palavra, alguma facilidade, algo que para o mundo não tem importância, a pessoa vai dando lugar naquilo, e aquilo é a prova que Deus está te observando para ver sua posição perante estas propostas que chegam. Veja bem, ele estava pronto para destruir o único testemunho que tinha. Ele iria ter o filho, e quando o filho veio, lhe foi pedido para voltar e destruir a única esperança que tinha para que seus testemunhos se cumprissem. E quando Deus viu que ele era fiel àquela fé que ele tinha em Deus, Deus olhou dos céus e disse, eu jurei por mim mesmo, que eu te abençoarei e te multiplicarei, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Veja, isso aqui nós encontramos em Gênesis 22. Eu não vou ler para nós ganhar tempo, vocês conhecem a história. E Rebeca, a que era para ser mãe desse notável e esperado filho prometido, quando ela foi chamada para o teste final de um homem estranho que ela nunca havia visto antes, ela somente viu a operação do Espírito Santo. E quando seus pais não podiam decidir totalmente se ela deveria ir com este estranho ou não, para ser a esposa de um homem que ela nunca havia visto,
ela foi trazida ao teste final. Nós chamaremos a donzela e deixaremos que ela fale. Nós ouviremos de sua boca se ela irá, sim ou não. Esta é a maneira que isto tem trazido toda a semente de Deus. Tem que ser da sua boca. Deus deseja ouvir de você. Não é porque o pai te ajuda, não é porque a mãe te ajuda, não é porque o teu irmão te ajuda, Deus quer ouvir de você. Veja, sobre a história de Rebeca. Vamos ler aqui para você ver que coisa tremenda isso aqui. Gênesis 24, eu acho que é 27. Uma história muito linda. Vamos ler, você tem sua Bíblia aí? Abre em Gênesis 24. E vamos ler um pouco a nossa escritura. E era Abraão já velho e adiantado da idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Aleluia. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito. Você pensa comigo, Deus havia falado para Abraão sair de lá. Sai, separa-te, sai diante da tua parentela e eu te abençoarei. E Abraão não esqueceu disso. Muitas vezes a pessoa começa a ficar fácil a coisa, começa a acostumar, irmão Adriano, e ele começa a dar lugar a certas coisas que é uma exigência de Deus na vida. Começa a abrir mão de certas coisas. Ele começa empenhado, ele vê a palavra, ele diz, eu creio nisso, Deus falou através da Bíblia, através do pastor, eu creio. E ele começa, daqui a pouco, ele começa a tirar o pé, ele começa a andar devagar. Abraão não. Abraão, a promessa que Deus havia falado, que Deus conversava com ele através de visão, através da maneira que Deus tinha, Abraão, ele não titubeava, ele seguia crendo. E você é semente de Abraão, você deve seguir crendo. Porque você está abrindo mão de certas coisas que era prioridade para você no começo? Como está a sua vida? Como está os seus dízimos concernente a Deus? O momento é final, não tem mais que passar a mão em nada. Ô tempo bom para pregar o evangelho, irmão Rodrigo. Ô tempo gostoso para pregar. Porque Deus não está passando mais a mão em ninguém, não. Deus está exortando, porque quer, se não quer, o juiz está caindo aí, meu irmão. A arca, quantos animais tinha lá dentro? Não tinha nem que reclamar de cheiro ruim, nada, porque quer sair? Está a porta aberta. Quer sair? Está lá fora, tem água. E a igreja desse jeito, conserta, acerta a tua vida com Deus. Você tem deixado cair as cercas e muitas coisas na vida. E o tempo, e Deus vai tratar conosco, não é com o mundo mais. Né, irmão Luiz? Aonde eu parei, irmão Luiz? O 4. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e de lá tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? Perguntou. Abraão lhe disse, guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho, já saímos de lá. Você vai voltar lá? O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Que fé desse homem. E se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar o meu filho.
Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre esse negócio. E o servo tomou 10 camelos do seu senhor, partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão, levantou-se e partiu para a terra, Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíam para tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Que respeito. Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz-me beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque. E que eu conheça nisto que fizesses beneficência ao meu Senhor. Veja bem, um homem espiritual. Lembrando que Eliezer representa o mensageiro, Rebeca representa você, a noiva. Eliezer veio buscar uma noiva para Isaque. Ele veio prepará-lo, ele já trouxe tudo. Ele trouxe camelo, trouxe joias, ele trouxe isso falando de dádiva, de dons, de presente, de mensagem. Este mensageiro nos trouxe a palavra completa, não tem mais nada que tentar voltar para pregar de novo. A noiva já recebeu. E outra coisa, irmão Adriano, quando ele pega, nós não vamos ler para ganhar tempo, ou melhor, vamos tocando aqui até o Espírito Santo dizer amém. Mas quando ele chega, ele dá pendentes, ele dá joias, ele dá camelos, ele não fica explicando o que cada coisa daquela representa. Ele chegou e entregou. A Rebeca saiu feliz da vida. O mensageiro chegou e entregou a mensagem, não necessita de ter intérpretes dentro desta mensagem, ficar tentando falar o que o irmão Brando não falou. Porque é isso, porque é aquilo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não, gente. Ame, adore a Deus. Viva uma vida santificada, creia na mensagem, seja batizado no nome dele, lava os pés do santo, pague suas dívidas, viva uma vida santa, vista-se decentemente, e o resto é com Deus. Pessoas se titulando de terceira etapa e terceira puxada não será explicada, é vida vivida no altar de Deus. Nós já estamos adiantados. Irmão, não vou entrar nisso, não. Isso dá até uns. Veja, não tem mistério, eu creio. Rebeca, você vai comigo? Eu vou. Então, sobe nos camelos aqui, sobe no camelo, representando tipo, né? Representando tipo, besta, poder, tipo do Espírito Santo. O mesmo camelo que ela deu água levou ela até o encontro de Isaque. Esse Espírito Santo que você dá água hoje, alimenta ele com a palavra, vai te levar ao encontro do noivo. Vamos seguir aqui. Então ele fez aquela experiência, meu Ezequiel, encontrou a Rebeca para Isaque. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, antes de que ele acabasse de orar, falar com Deus, que a moça com quem fizesse essas coisas seria ela, era um sinal, irmã Esther, para ele, que ela seria a esposa do seu Senhor, do filho lá do Isaque. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, só o povo abençoado, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro.
Ele pensou, será que é essa? Vamos ver. Deixa eu beber um pouco. Agora, o que me chama a atenção, minha gente, é que Rebeca nem sonhava, nem pensava que ela estava incluída num plano de Deus. Ela estava simplesmente vivendo a sua vida certa, da maneira que ela era ensinada. E Deus tinha tudo traçado, o plano, irmão Rodrigo, para esse encontro. Nós não estávamos nem pensando muitas vezes em ser cristão, em crer nesta mensagem. Nós estávamos tocando a nossa vida. Mas um dia o Eliezer chegou. Um dia nós ouvimos falar que tem um noivo nos esperando, que nós somos escolhidos. Que nós somos escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo. Nós nem sonhávamos, vivíamos por aí, errado, idólatras, com costumes. E Deus havia um plano para um dia traçar nosso caminho e encontrar conosco. Aleluia! Veja bem, vamos seguir aqui onde eu parei. 18. Me dá um pouco. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe a beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Ô irmão, ele havia orado para ser dessa maneira e ela não sabia, mas o Espírito levou ela a fazer isso. O Espírito te leva a fazer coisas que Deus se agrada. O Espírito te leva. Aleluia! E apressou-se, e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez no poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, de 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Imagina o que é isso. E disse-lhe, de quem és filha? Faz-mo saber. Peço-te, há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu a Naor. E disse-lhe mais, também temos palha e temos muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Aleluia! E disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Agora aqui nós saímos dessa história, dessa passagem. Ele vai lá na casa de Naor. Lá ele conta toda a história. Todo o acontecido que nós lemos aqui, ele repete lá. Diz, eu estou aqui enviado do meu Senhor para buscar uma esposa, uma donzela do qual possa ser esposa do Isaac. E eu fiz esse tipo de prova. E aconteceu que quando eu cheguei, ela fez isso e isso deu certo. E Deus nos abençoou dessa maneira. E quando eles falaram isso, aí os irmãos da moça, ele chegando lá no 49, agora, pois, se vós haveis mostrar beneficência e verdade a meu Senhor, faz-me saber, e se não também nos faz saber, para que eu olhe a mão direita ou a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, e disseram, do Senhor procedeu esse negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma, vai-te. Seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata, vasos de ouro, vestes, e deu-os a Rebeca, e também deu coisas preciosas a seu irmão e sua mãe.
Então comeram e beberam ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã e disse, deixe-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irás. Ele, porém, lhe disse, não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixe-me partir para que eu volte ao meu senhor. E perguntou ao meu senhor. E disseram, chamemos a donzela e pergunte vocês para ela. Pergunte você para ela. E chamaram Rebeca e disseram-lhes, tu irás com este varão? Ela respondeu, eu irei. Ela respondeu. Aí nós voltamos aqui para esta mensagem. Nós voltamos aqui. E o profeta diz, esta é a maneira que isto tem trazido toda a semente de Deus. Não é verdade? Quem te trouxe aqui? A sua decisão, quando você encontrou com a palavra. Quando você encontrou com a verdade. Nada te deteve, nada te segurou. Veja, e é isso que Deus deseja ouvir. Tem que ser da sua boca. Deus deseja ouvir de você. Guarde isso com você. Então, quando ela foi colocada no teste, ela nunca hesitou um minuto. Ela disse, eu irei. Eu gosto disso. Não, deixe-me resolver isso aqui. Deixe-me estudar isto outra vez. Ela foi totalmente persuadida. Este é o povo que Deus pode usar. Amém? Quando você está totalmente persuadido que Deus guardará a sua promessa. E ela disse, eu irei. E o seu povo, tão ungido, o profeta diz, talvez eles não sabiam disso, mas eles profetizaram, colocando as mãos sobre a irmã e sobre a filha, essa bonita jovem judia, assim. Eles colocaram sobre o camelo e a enviaram para a terra estranha, entre um povo estranho, mas lá havia algo neles. Eles disseram que a tua semente possa possuir a porta dos inimigos, seja a tua mãe de milhares de milhões. Estavam sendo profetas ali, profetizando, sem saber que aquilo era um plano de Deus. E o profeta vem e continua dizendo, hoje aquela raça de pessoas e o povo de Deus está espalhado de mar a mar. O mar ao redor do mundo. Naquela ressurreição eles serão como as estrelas do céu. Que bênção, enquanto suas luzes brilhantes tomam suas posições, enquanto vão através do céu, e quando eles vierem, eles serão como as areias da praia do mar. Lá haverá milhares de milhares delas, e nós estaremos ali. Agora vamos aqui. Tua semente possuirá a porta do teu inimigo. Esta é a promessa jurada de Deus. Você tem noção do peso dessa expressão, irmão Rodrigo? Isso deveria nos colocar num patamar, porque nós cremos que somos a semente de Deus. E Deus não falha. A promessa de Deus não falha. Aquilo que nós estávamos falando, irmão Zé, no escritório. Pouquinhas coisas, pequenos sinais. Mas se nós não crermos nas pequenas, como teremos as grandes? Mas Deus, irmão, se Ele promete, Ele cumpre. Por que nós não confiar nele? Por que nós ter medo de fazer algo, pensando que não vai dar certo? Quando, se nós temos a bênção, Deus nos abençoa em tudo. Veja, aqui o profeta diz assim, veja bem, meus irmãos. Esta é a promessa jurada de Deus, que a sua semente possuirá a porta do inimigo. Cada porta, cada dificuldade que se apresentar, cada perseguição, você vai passar por ela, porque Deus prometeu que Ele faria isso. Você está entendendo? Veja, irmão. Então, através do seu Espírito Santo, vendo que a mãe tinha de ser parte do filho também, através desse povo, Deus disse,
Deus disse: ele que a tua semente possui a porta do inimigo. Então Deus, jurando que ele possuiria a porta do inimigo, aí o profeta diz: então, que posição aquilo coloca a igreja do Deus vivo hoje? Muitas portas, muitos problemas, mas se você crer, você não vai titubear na promessa. Veja bem, o profeta diz: lá eles tiveram essas portas e eles conquistaram, não se dobraram. Mas para frente, se der tempo, vai dar tempo, nós vamos ver aqui as portas que eles enfrentaram. Mas veja bem, a tua semente possuirá. Nós somos semente de Abraão, pois se estamos mortos em Cristo, somos tomando em conta, somos tomando em conta, se estamos mortos em Cristo, nós somos tomando em conta a semente de Abraão. E nós somos herdeiros com ele sobre a mesma promessa jurada. Aleluia, irmão. Somos semente de Abraão, somos herdeiros da mesma promessa jurada, da mesma promessa que lhe foi dada. Mas quando as provas vêm, é aí onde falhamos. Mas eu creio que uma semente verdadeira de Abraão, esse óculos está me atrapalhando bastante. Graças a Deus já encomendei outro. Graças a Deus. Quando somos testados, é ali que falhamos. Aí o profeta diz: mas eu não creio que a semente verdadeira de Abraão falhará. Você entendeu isso aqui? Eu creio que a verdadeira semente de Abraão não falhará. Você é semente de Abraão? Elas se colocarão tão corajosas e fiéis como Abraão. Vamos dizer isso para Deus? Irmão, quantas portas se apresentam? Nós temos que andar na contramão do mundo. Lá no emprego, lá no colégio, você tem que mostrar que é semente de Abraão. Você tem que mostrar postura. Você vai no barbeiro, irmão, cortar o cabelo, o barbeiro ali vai ter uma portinha apresentada diante de você. Você vai dizer assim: vamos fazer teu cabelinho igual o cabelo do jogador. Tu fala: não, senhor. Mas é a tendência. Eu não sou a tendência. Eu sou um cristão. Você vai na loja comprar uma roupa e diz: mas essa é a moda, da hora. Você diz: eu não sou da hora. Eu creio no evangelho da hora, da era. E o evangelho da era diz que nós temos que ser diferentes, que nós somos semente de Abraão. Essa roupa está duvidosa. Cada portinha, irmão, é a tua fé sendo provada, sendo testada. E o profeta diz: eu creio que a semente de Abraão não falhará. Ela vai permanecer fiel. Eu botei aqui pessoas, irmão Paulo, negando a fé. Porque a porta se apresentou. Você vê postagem de irmãs da mensagem que eu digo: não é da mensagem. Não tem como. Não, mas é da mensagem, antigo. Você olha lá e tu vê, já vendeu, já se rendeu, não resistiu, caiu na tentação. Mas o profeta diz: isso é para nós aqui. Eu creio que a semente de Abraão não falhará. Muitas portas, muitas propostas vão aparecer. Você fique no teu posto. Se Deus não me der, eu não quero. Como eu estava conversando na sua casa: pastor, para receber tal coisa, o advogado disse que eu tenho que mentir. E eu escutei o senhor pregando que com Deus não tem jeitinho brasileiro. Eu disse: a senhora está na posição de a semente de Abraão. Se Deus me der, eu quero. Se Deus não me der, eu não quero jeitinho, não. Se Deus não me der, eu não quero que o diabo me dê. É assim que se faz. Quebra onde quebrar, porque Deus não vai te abandonar. Você vai naquele curso, você vai fazer aquele teste de trabalho, ele diz assim: você só vai trabalhar aqui se você pôr a calça comprida. Você diz: muito obrigado. Meu Deus, eu não sou mendigo, não sou filho de... Desculpa para a expressão, mas pensa comigo, parece que você está mendigando algo que Deus não pode te dar. Se Deus fechar essa porta por sua posição, Ele abre uma porta muito maior. Mas tenha posição,
Não, eu tenho testemunhas aqui, estou na minha frente, duas aqui, retinha aqui, uma atrás da outra. Uma Patrícia e a irmã Suzy. Você vai ganhar um salário assim, 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 mas aqui a regra é colocar a calça comprida. Ela disse, muito obrigado, sou uma cristã. Se der para mim trabalhar do meu jeito, dar meu testemunho como cristã aqui dentro dessa empresa, eu fico. Senão eu agradeço o emprego. A irmã Suzy foi despedida, não foi? Olha o que Deus deu para ela hoje. Hoje ela é a patroa. Hoje ela é a patroa. Hoje o Moisés é o patrão. Irmão, quem vence a Deus? Quem vê, não se renda. Não se renda. Diga, eu sou filho de Deus. Uma Patrícia da mesma forma. Foi lá. E lá eles tiveram misericórdia, disseram, não, então, por sua postura. E eram todos crentes, denominacionais. Mas ela não vendeu primogenitura. Vou fazer um curso, mas você precisa dar uma pintadinha. Não quero. Você precisa dar uma ajeitada, cortar a sua cabeça, você precisa botar um decote. Você precisa cortar manga. Crente da mensagem não anda mostrando as mangas, não anda sem manga, não. Crente da mensagem não, irmão. Irmão da mensagem não tem que andar de short, não. Irmão posicionado, seja homem, não seja afeminado, coloque uma calça comprida, rapaz. E é pregar sem luva mesmo. Não tem passar a mão e não, o rabo está aí. Posiciona, você vai ficar. Porque está virando, irmão Rodrigo. Vocês dão para mim aquela de quarta-feira, aquelas bênçãos nas quartas, e domingo eu descasco o peixe. Ronaldo, segue aí, firmão. Mas é verdade, gente. Você vê postagem, você fica com vergonha. Vá lá, trabalhe lá. A minha filha disse, pai, eu vou fazer um curso. Aí eu disse, olha, minha filha, eu não achei mensagem para sair, se faça o curso, mas vou dizer uma coisa para você. Não se contamine. Você vai trabalhar lá, formar, vai fazer lá os caimitas lá, se ajeitar, mas não se contamine. Você tem que trabalhar. É isso que a tua fé alcançou? Nem sei se Deus viu você entrar, Ele vai dar um jeito de sair. Mas eu creio que Deus tem coisa muito melhor. Posição que vocês têm, jovens, moças, rapazes, tem posição que Deus vai abrir porta para vocês. Façam um curso onde vocês possam entrar como cristão e sair como cristão. Se formem em coisas que vocês entram como cristão, de testemunho e santidade. Não estou falando da mente moderna hoje, mas eu creio que cristão é de coração, irmão. Isso é conversa. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. A Bíblia diz que o coração está cheio. Eu sou cheio de Deus, mas só passo falando bobrinho o dia inteiro. Só sabe ver defeito nos outros. A Bíblia diz, não é o pastor Adilson, eu estou repetindo. A boca fala do que procede do coração. Tá? Outra coisa, você é por fora aquilo que você é por dentro. Deus só quer o coração, então entrega o coração para Ele. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar, sem forçar. Você é crente de coração, Deus tocou no seu coração, você não se porta porque o pastor se porta decente porque o pastor falou, você se porta decente porque Deus fez uma obra no seu coração, nada entra ali. Abraão, mas você foi prometer um filho a você, Abraão, e cadê o menino? Ele vai vir, mas você está ficando mais velho, não tem problema, Deus falou, não é problema meu, não sei o que Ele vai fazer, mas vai chegar. Ah, mas eu tenho que fazer tal coisa porque eu preciso prosperar logo. Não, te coloca na mão de Deus, deixa Deus fazendo as coisas, Deus tem coisa boa para você. Vamos dizer graças a Deus? Veja, nós somos semente de Abraão. E as portas se apresentam. Aí vai lá no barbeiro, quero cortar meu cabelo, pastor. Ô barbeiro. Ah, tem uma moda nova, tem um risco aqui, vamos fazer um risco? Diz, não, se eu riscar aqui, o Espírito Santo vai me riscar também. Eu não faço, eu tenho postura. O meu neto, para me incomodar, eu cheguei lá um dia, ele brinca, muito brincalhão, não sei por que ninguém puxou. Ele assim, fala para o vô lá que eu vou fazer um risco. A mãe dele falou, pode deixar que teu vô vai fazer um risco. Porque tem criação.
Aleluia. Aleluia. Essas crianças vão enfrentar coisas difíceis, irmã Esther. Mas se nós tiver posição, eles vão passar por isso. Amém? Veja, eu creio que a semente de Deus, de Abraão, não falhará. Agora vemos que Deus não pode dizer nada ou fazer qualquer promessa, a não ser que Ele cumpra. A não ser que Ele cumpra. E Ele tem que fazer aquilo em ordem para ser Deus. Olha as palavras. Deus não pode fazer nada, prometer nada, a não ser que Ele cumpra. Malhoni. Se Ele falou na Bíblia, Ele vai cumprir. Ele não pode deixar uma promessa em aberto na Bíblia. Ele prometeu nos dar o Espírito Santo. Ele prometeu que nós passaríamos por fogo e a chama não arderia, passaríamos por água e a água não submergiria nós. Ele prometeu que nós passaríamos pelas provas e Ele seria conosco. Ele prometeu nos abençoar e nós somos abençoados. Agora veja, vemos que Deus não pode dizer nada ou fazer qualquer promessa a não ser que Ele cumpra. E Ele tem que fazer aquilo em ordem para ser Deus. Anos mais tarde, quando esse mesmo povo, o povo prometido, a semente de Abraão, estava em sua jornada, indo para a terra prometida, lá havia uma porta. Sabe qual a porta? Os próprios parentes não queriam deixar eles passar. Quem era o povo, irmão Flávio, que não queria deixar os filhos de Israel passar? Os moabitas. Israel precisava passar, e eles falaram, não vai passar. Abraão, ou melhor, Israel disse para eles, olha, eles não vão passar somente aqui, ó. Se não vão comer nada daí, não vão mexer em nada de vocês, se o meu gado comer alguma coisa, nós vamos pagar, vocês não vão passar. Eles não permitiram passar, mas lá na frente eles perderam até a cidade para eles. Deus entrou em cena e eles conquistaram a porta. Deixa alguém te atrapalhar de passar. Tenha misericórdia de quem se atravessa no caminho de um filho de Deus. Tenha misericórdia, porque eles estão impedindo Deus. Quando alguém rejeita você, está rejeitando a Deus. Se você está na posição. Veja. Com o passar dos anos, lá vem um chamado Daniel. Está difícil para sobreviver nesse mundo, na faculdade, no trabalho. Não, irmão, se Deus está contigo, você vai passar por isso aí. Olha aqui, com o passar dos anos, lá veio um chamado Daniel, o qual estava na linha da semente real. E na linha das promessas, porque ele era a semente de Abraão. E Deus o havia escolhido antes da fundação do mundo para ser seu profeta. E ele vivia corajosamente e vivia fiel, e mesmo em uma terra estranha. Daniel foi chamado, escolhido, chamado, e vivia fiel em uma terra estranha. Você não vive fiel em uma terra estranha? Veja bem. E ele vivia ali fiel, mesmo numa terra estranha. Ele havia proposto em seu coração, eu não me perverterei com eles. Esta é a verdadeira semente de Abraão. Eu proponho no meu coração de entrar ali naquele lugar, já que eu tenho que viver, eu tenho que trabalhar para ímpio, eu trabalho para anjo caído, eu trabalho, mas eu não vou me contaminar. Aí Deus te dá força, irmão Rodrigo, irmão Vicente. Quando você propõe, eu não vou me contaminar. Veja. Eu não me perverterei com eles. Esta é a verdadeira semente de Abraão, vivendo em uma terra que é diferente, vivendo entre um povo que é diferente, mas mesmo assim corajoso com aquela promessa, e não escondia. Eu não me perverterei com eles, eu permanecerei fiel. Deus o colocou em uma prova como ele fez ao seu pai Abraão, e o rei disse, você será como um de nós, adorando da maneira que adoramos. Ou eu te jogarei em uma cova de leões, cheia de leões famintos. Daniel, você vai adorar como nós, senão você vai para a cova. Você tem que começar a cantar esses hinos aí, para animar o povo, porque nós estamos ficando ultrapassados. Continua ultrapassado, porque nós somos semente de Abraão. Hinos para nós cantarmos aqui, tem que ser hinos que louvam, que exalta a Deus. Exalte a Deus.
Faça um propósito no seu coração, diz: Senhor, eu não vou cantar mais hino desses mundanos, não. O Senhor vai me dar letra daí. Daí Deus te dá hinos com letra. Te dá até para você escrever. Nem que seja aquele do primo lá. Mas Ele te dá. No começo sai meio errado, né, irmão? Depois ajeita. Gente, vamos tomar posição. Cada dia mais. Deus ama vocês. Deus ama nós. Veja. Vamos aqui. 10 minutinhos, bem tranquilo. Ele estava ali dando testemunhos, mesmo vivendo em uma terra diferente. Alguém ajuda a irmã Jéssica, para ela poder pegar o culto também com nós? Veja, uma benção essa família. Deus está trabalhando grandemente na vida deles. Tivemos ali, conversamos bastante. E é uma filha de Deus. Filha de Deus. Deus não ia trazer eles em vão. Veja, Deus o colocou numa prova. Ó, Daniel, se não adorar como nós, você vai para a cova. Sabe o que ele disse, irmã Nair? Deus o colocou em uma prova e ele fez como fez seu pai Abraão. Daniel, como Abraão, seu pai, disse: tu pode me jogar na cova dos leões, mas eu não me inclinarei a nenhuma de suas imagens. Eu não tomarei a tua religião formal. Eu permanecerei fiel a Jeová. E lá vem a prova final então. O rei cumpriu sua promessa. Apanhou o profeta e o mandou que o apanhassem e jogassem na cova dos leões. E quando os leões, o inimigo de Daniel, correram para o lado do profeta, Deus guardou a sua promessa. E ele possuiu a porta do inimigo. Deus colocou um anjo lá diante daqueles leões, tomou a porta. Deus guarda a sua promessa. Ele possuirá a porta do seu inimigo. Assim disse Deus. Aí ele conta dos 3 jovens na fornalha. Foram jogados lá. Foram jogados 3, chegou. E quando o homem chegou lá para ver, tinha 4 lá dentro. Um era o filho do homem. Veja. Eles louvaram a Deus, lembraram da promessa. Moisés, para nós encerrarmos. Moisés, depois de estar também na linha dessa semente real, a semente de Abraão, foi quando ele foi enviado para o Egito para libertar os filhos de Israel, e Deus lhe havia dado sinais e maravilhas para realizar, e para ferir a terra, e para trazer sapos, pulgas, trevas, saraiva, chuva de fogo, e havia feito todos esses milagres. Mesmo quando ele os guiou para fora com a mão de Jeová, lá houve um tempo quando ele encontrou com a porta entre ele e a terra prometida. Estava o mar vermelho, um obstáculo, atravessando o caminho deles. Já pensou se ele não tivesse fé? Não tivesse aquilo dentro dele? Quando ele viu o mar, irmão Vicente, ele ia dizer: não tem jeito, nós perdemos a batalha. Não vamos poder. Mas Deus havia falado: se eu vos tirarei daqui, e você, Moisés, leva esse povo. Você vai sair com esse povo. Esse povo saiu do Egito sob a mão poderosa de Deus. Ele lembrou, e de certo ele parou de frente daquele mar e disse: ei, meu Deus, o que o senhor vai fazer agora? O senhor disse: não é eu, é tu? Tu que está com a comissão? Estenda a tua vara aí, Moisés. Estende a vara aí. Tem horas, irmão Luiz, que nós chegamos e perguntamos: o que Deus vai fazer? É Deus mesmo. Não vai ter o que fazer, é Ele. Senhor, se tu não fizer, eu não vou aguentar. Mas Jéssica, se Deus não fizer, nós não vamos poder fazer nada. Mas só que tem coisas que chegam aqui e dizem assim: não é para você, não é para mim, é para você. Não é para mim, é para você. Eu já te dei, está na tua mão. Vamos supor que seja um negócio. Senhor, está aqui o meu negócio, então agora você vai trabalhar, vai batalhar. Ah, mas agora deu enchente, como o Adriano, prepara as ferramentas, afia as facas. Afia as facas. Moisés, afia as facas.
Prepara o forno. Prepara o coração, a mente, que Deus te dê descanso, sabedoria para vocês, irmãs suas. E é a hora de remangar as mangas e dizer: eu quero mais. Agora é a hora de mostrar que Deus cuida de um povo no meio das dificuldades. É a hora. Aleluia. Veja. Então ali Moisés parou diante daquele mar vermelho, estendeu ali a vara, mas e o mar se abriu. E eles passaram. O profeta diz aqui, veja, Deus, ele havia feito todas essas coisas, Deus o guiou para fora com a mão de Jeová. Lá houve um tempo quando ele encontrou com a porta, então, entre ele e a terra prometida, lá estava o mar vermelho, um obstáculo, atravessando o caminho deles. Eles estavam cercados pelo exército de Faraó, montanha e desertos e o mar vermelho, mas Moisés deu um passo para frente, não para trás. Amém. É hora de dar um passo para frente, irmão Paulo. Essas coisas vão descendo na mensagem, a ordem, você vai ficar melhor de quando você estava, antes desses problemas. Você crê nisso? É Deus te fazendo um teste final com você e comigo. Eu estou junto nisso, graças a Deus que eu estou. Veja bem, e ele deu um passo para frente e possuiu a porta do seu inimigo e atravessou o mar vermelho de pé seco, como se estivesse andando numa estrada poeirenta. Possuiremos a porta do inimigo, assim disse Deus, e isto está terminado. Foi somente poucos anos mais tarde, quando o julgamento veio. A igreja ficou toda agitada. Como é tão fácil para uma congregação de pessoas fazer quando algo simplesmente não parece acontecer da maneira que isso tem que acontecer. Pior coisa na vida de uma pessoa é ele começar a querer ver mais que a liderança às vezes. A pessoa tem que libertar disso. Eu não tenho comissão para ver mais que o meu profeta. Você não tem comissão para ver mais que o seu pastor. Ou tem alguma coisa errada. Ou seu pastor está para trás, ou tem alguma voz lateral. Fica fora de ordem. Como que Deus coloca um guia? O profeta diz o quê? Que o pastor é o quê? É o seu guia, ele te guiará. Ele tem o Espírito Santo para te guiar. Não, mas eu tenho que controlar o pastor. Tem uma coisa fora, não tem? Aleluia. Seja inteligente, irmão. Crianças, vão aprendendo a respeitar as autoridades. A respeitar as autoridades. E, principalmente dentro da igreja. Diácono, tem que ser respeitado. Pastor. Ensinar seus filhinhos a respeitar os mais velhos. Comportamentos. Até seria bom, irmão Ronaldo, achar uns videozinhos, algumas coisas de incentivo nessa área. Não espiritualmente só. Na escolinha, estou falando na escolinha. A irmã Ju, mas vocês. É pouquinho, mas eles guardam essas coisas com eles. Eles guardam. Ensinar bons costumes, boas maneiras. Tudo isso envolve a escolinha, envolve a criação. Senhor, hoje não se vê mais, é tu, é você. Pastor, o senhor está ultrapassado, irmão, não tem nem 50 ainda. Eu não chego na casa da minha mãe sem... Pensa, mãe, Deus te abençoe. Mas isso é errado para você, para mim, eu sou abençoado. Desse jeito. Mãe, a senhora pode fazer isso para mim? Pai, o senhor pode fazer? Nós somos diferentes, irmão. Ensine seus filhos a ser diferente. Não, é tu, vem para cá, tu. Mas é pequeno, pastor, é pequeno, agora que é a hora. Nem é culpa dos filhinhos, é culpa da gente. Tá bom? É coisa boa, gente. Nós somos um povo de Deus, não somos? Nós somos um povo diferente. Veja bem.
onde eu parei aqui nessa mensagem para nós encerrar. Quando a igreja ficou toda agitada, e é tão fácil para uma congregação de pessoas fazer quando algo simplesmente não parece acontecer da maneira que isso tem que acontecer. Deus faz isso daquela maneira. Deus traz força para a igreja, pois cada filho que vem para Deus deve ser testado e provado, e testado. Ele deixa a enfermidade te atingir. Ele deixa vir as doenças sobre você para te testar e te provar, para mostrar ao mundo que você é verdadeiramente semente de Abraão. Não é nem para mostrar para você, porque você já sabe. As provas, lutas vêm, não é para mostrar para você que Deus está contigo, você sabe que Ele está. É para mostrar ao mundo que tem um povo que é cuidado por Ele. Oh Deus, veja! Para mostrar que você é semente, que você é verdadeiramente semente de Abraão. Ele permite isto por sua própria vontade. Ele permite desastre, como permitiu agora, mas guardou a todos vocês. Ele permite que os amigos fiquem contra você. Amigos fiquem contra você, porque só tem um que é inimigo nosso, é o diabo. Irmão não tem inimigo, se tiver, não tem Deus no coração. Não tem como. Veja, Ele permite que os amigos fiquem contra você. Ele permite todas essas coisas e solta o diabo para te tentar. Ele fará tudo, exceto tirar a sua vida. Ele pode te jogar em uma cama de aflição. Ele pode fazer com que os seus vizinhos fiquem contra você. Ele pode colocar a igreja contra você. Ele pode fazer qualquer coisa. E é a vontade de Deus que Ele faça aquilo. Oh, meu Deus! Aceite isso, regozije. Aceite esse problema. Aceite essa dificuldade, regozije. Você imagina um profeta desta era dizer, irmão Rodrigo, é Deus permitindo isso para você. É Deus fazendo aquilo. Somos ensinados que isto é mais precioso do que o ouro para nós. E Abraão com Isaac no monte, na era prepara o hino. Nós estamos encerrando agora. E Abraão com Isaac no monte. Você é Luiz que canta, acho que é. Não sei o que é. Abraão com Isaac no monte, aquele para qual foi dada a promessa, que nós lemos ali. E pela sua fidelidade, seu conhecimento e sua fé em Jeová. Presta atenção aqui, que nós estamos encerrando para Deus selar essa mensagem no seu coração. Abraão com Isaac foi para o monte, para aquele lugar que a sua fidelidade o levou, sua fé em Jeová. E através daquilo, somente aquilo que Deus olhou para baixo e disse, a sua semente possuirá as portas. Eu juro a mim mesmo que eu farei essas coisas. Não há nenhum maior por quem ele pudesse jurar, mas ele jurou por si mesmo. Então, ele permitiu que Abraão fosse tentado naquele ponto final. E ele tem que testar, e me testar naquele momento final, naquela hora de decisão, quando tudo está longe de você. Você tem que se colocar sozinho lá. Aleluia. Tudo, é só você e Deus. Ficar sozinho. Sair de lá e dizer, embora ele me mate, mesmo assim eu confiarei nele. Não ouvi tantos améns. É isso que Deus quer ouvir de nós. Embora ele me mate, eu confiarei nele. Mesmo assim, esta é a semente de Abraão. É este que dá a promessa. Não importa o que o restante deles digam, o que o restante deles façam, pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Disse, se o restante deles disser, a experiência não tem nada. A experiência não tem nada. É só um pouco de agitação. Pois eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu gosto de chegar com Paulo até aqui e dizer, da maneira que isto é chamado de heresia, eu adoro a Deus de nossos pais. Pode falar da minha igreja, e falam verdades até. Pode falar, mas eu e minha casa. Pastor, mas é só eu lá em casa, mas é essa casa aqui. Essa aqui. Não está falando eu e meus parentes, não está falando eu e
e fulano de tal, é eu e minha casa, aqui. Veja, Paulo diz, da maneira que isso é chamado de heresia, eu adoro a Deus de nossos pais. Embora eles sejam mexeriqueiros, os que vêm à igreja, não os que foram batizados com o Espírito Santo. Embora eles sejam mexeriqueiros, os que vêm à igreja, embora sejam mentirosos, embora sejam todos os tipos de falsos profetas, e tudo que entra na igreja no meio do povo. A igreja não tem só uma classe, tem 3. E na vizinhança, e tudo mais, embora eles sejam tudo isso, mas para mim e para a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Embora todos eles parem de vir, embora a igreja se esfrie e fique indiferente, que coisa, eu vou parar também, eu vou entrar no mesmo ritmo, porque a pessoa se esfriou, o outro se esfriou, tão indiferente, eu vou parar. O profeta assim, embora a igreja se esfrie, fique indiferente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Embora alguém receba a oração e não fique bom, aquilo não tem nada a ver com isto, pois eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. As provas e os julgamentos vêm, e nós serviremos ao Senhor. Lembre-se, homens, diz o profeta, não são infalíveis, mas Deus é. Homem, você coloca a sua atenção em um homem, ele cometerá um erro, talvez não desejando, mas ele fará isto. Deus permite que faça isso para que então ele possa afastar a sua fé do homem. Nossa fé não é de sabedoria do homem, mas no poder da ressurreição de Jesus Cristo. É aí onde a verdadeira semente de Abraão descansa suas promessas, porque ele somente pode ser a semente de Abraão quando eles recebem o Espírito Santo. Está vendo? Sem o Espírito Santo, eles não são a semente de Abraão. E aquela mesma fé que estava em Abraão entra no crente. E não importa o que aconteça, ao contrário, o crente segue em frente. Amém? Veja, quantas irmãs vão cantar um hino? Preste atenção na letra desse hino. E veja que Abraão, ele saiu, e não foi uma hora, ele caminhando e pensando no filho dele, o que ia acontecer. Abraão, ele caminhou, segundo a Bíblia, irmão Rodrigo, 3 dias, se não me engano. Você imagina, dava tempo dele abraçar o Isaac e dizer assim, não vou dar meu filho não, Deus já me deu. E eu tenho certeza que ele pensou, esse filho eu amo tanto, né? Como que vai ser? Mas só que em nenhum momento, ele descreu da promessa que Deus havia feito. Talvez quando esses pensamentos surgissem, ele dizia assim, mas eu tenho uma promessa, que a minha semente seria como as estrelas. Como? Se eu só tenho ele. É ele que, através dele que vai vir, eu já estou com 100. Se não, 117, 120. Eu não sei quantos anos o menino tinha, 14, 15. Você para pensar nisso? Como se Isaac partisse, ele ia cumprir a promessa? Ele não quis nem questionar. Ele disse, eu vou levar, ué. Deus falou que eu vou ser herdeiro, a minha semente vai herdar, vai ser como as estrelas, como a areia do mar, e como é que vai ser? Através dele, então alguma coisa vai acontecer. Ele creu no Senhor. Creia no Senhor. Siga crendo. Irmão Wagner, Deus abençoe. Odete Michelsen, Alcemir Vaz, Zilda Gomes, Ana Lúcia, Hamilton Vaz, Gisela Flávia, Cristiano Benedito. Deus abençoe a todos. E à noite aqui, Santa Ceia. Venha para a ceia do Senhor. Vamos adorar a Deus. Venha adorar a Deus conosco. Vai ser um culto de adoração à noite, e testemunhos e palavras. Vai ser muito bom. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Deixa as irmãs cantar um hino. Preste atenção, faça dele uma oração. O altar está aberto para você orar. De Berseba saiu, partindo para Moriá.
velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía então, paravam para descansar. Aleluia. E na madrugada seguinte voltavam a andar. Aleluia. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram. Aleluia. Então, Vamos nos pôr de pé. ali conseguiram chegar num certo lugar onde Aleluia. a fé iria provar. Depois desse hino, o Mauri está lá orando. Os servos ficaram e assim levaram o menino, ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia à frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, cadê o cordeiro? Onde está? Meu filho, o cordeiro pra si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, o cordeiro pra si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, o cordeiro pra si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem pro fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas deu ele o anjo bradou: não faça nada ao filho seu. Portanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá. Irmão, a vitória pra ti Deus proverá. Proverá, proverá. Irmão, a vitória pra ti Deus proverá. Irmão, a vitória pra ti Deus proverá.